Quando a gente pensa na ocorrência de um crime, qual é a primeira coisa que vem à mente? Geralmente, a atenção de todo mundo vai direto para o infrator, para quem cometeu o delito, não é verdade? Mas focar só nisso é tentar resolver um problema super complexo olhando para apenas metade da equação. Nesta nossa explicação de hoje, vamos jogar luz sobre aquele lado que quase sempre fica esquecido: a jornada de quem sofre a ação. Então, vamos iniciar essa análise profunda sobre a vitimologia. O nosso roteiro passa rápido pelos seguintes pontos: o que é a vitimologia, a evolução dela na história, os níveis de vitimização, a famosa classificação de Mendelssohn, as síndromes psicológicas e, por fim, como colocar todo esse conhecimento na prática. Indo direto para a seção 1, o que é a vitimologia. Para a gente realmente dominar esse assunto, precisamos firmar os conceitos básicos. Em sua essência, a vitimologia é uma área da criminologia que foca 100% em estudar todos os fatores relacionados a quem sofre um delito. Isso não é só anotar o dano físico ou o que foi roubado, tá? É analisar de um jeito bem técnico a contribuição dessa pessoa para que o crime acontecesse e também como o Estado e o sistema tratam ela depois de tudo. O grande objetivo aqui é bem prático: prevenir crimes e gerar informações para proteger e reparar os danos de quem foi atingido. Agora, olha que detalhe interessante. O conceito de vítima vai muito além do que a gente costuma imaginar. Não estamos falando só de pessoas humanas. Animais, o meio ambiente e até entes inorgânicos, como o próprio Estado, também entram nessa lista. O material de estudo ancora essa teoria de um jeito bem prático. Ele mostra como comportamentos super comuns do dia a dia, tipo andar digitando no celular no meio do centro de São Paulo, ou a ideia quase utópica de dormir com a porta destrancada, cruzam diretamente com essas vulnerabilidades e criam a oportunidade perfeita para o crime. Avançando para a seção 2, evolução histórica. A forma como a sociedade enxerga e trata quem sofre um crime mudou absurdamente ao longo dos séculos. O estudo divide isso em 3 grandes fases. Até o século X, a gente tinha a fase de ouro, que era pura justiça privada, a famosa e brutal lei do olho por olho. Depois, do século X ao XVIII, entramos no monopólio do Estado. O foco do governo virou totalmente para a punição do infrator, e a pessoa lesada foi escanteada, virando uma mera testemunha no processo, sem importância própria. Felizmente, do século XVIII para cá, chegamos na fase moderna, focada na prevenção e no tratamento. As redes contemporâneas de assistência para vítimas de violência doméstica nos grandes centros ilustram perfeitamente essa fase atual que o estudo aponta. O que nos leva à seção 3, níveis de vitimização. O dano quase nunca acaba quando o crime termina. O estudo mostra isso como uma verdadeira escalada. Primeiro temos a vitimização primária, que é o dano direto mesmo, o furto, a agressão. Depois vem a secundária, que acontece quando se procura a polícia ou a justiça e o que se encontra é a burocracia, frieza ou um péssimo atendimento do Estado. Aí a coisa piora na terciária: o desamparo, o dano moral e o estigma social. O texto dá um exemplo doloroso e clássico, que é aquele julgamento social absurdo culpando a vítima de violência sexual pela roupa que vestia. E para fechar, a quaternária, que é aquele medo gigante e paralisante de voltar a sofrer violência no futuro. E aqui chegamos numa equação crucial da criminologia. Vitimização secundária mais vitimização terciária resulta nas chamadas cifras negras, as cifras ocultas. O que isso significa na prática? Quando o Estado atende mal e a sociedade julga de forma cruel, o resultado imediato é o silêncio. Os crimes continuam acontecendo soltos por aí, mas deixam de ser reportados às autoridades. Eles viram apenas estatísticas invisíveis. Seguindo para a seção 4, classificação de Mendelssohn. Mergulhando nas ideias do criminólogo Benjamin Mendelssohn, a gente percebe que ele criou uma régua muito rigorosa para medir níveis de culpa. A teoria dele é que, várias vezes, o comportamento de quem é lesado influencia o crime sim. Olha as categorias. Tem a vítima inocente ou ideal, que não contribui com nada, tipo a triste situação de uma bala perdida. Tem a menos culpada, que age por ignorância ao frequentar uma área perigosa. A tão culpada quanto, que participa de forma voluntária, como numa briga ou num aborto consentido. Tem a mais culpada, que provoca o evento por imprudência, tipo atravessar correndo uma via super movimentada e causar um acidente. E, por fim, a unicamente culpada, que atrai o risco completo para si mesma, como num suicídio ou quando um agressor acaba ferido pela legítima defesa de quem ele mesmo atacou. Fazendo um parêntese rápido sobre essa última categoria, a unicamente culpada, ela tem 3 subclassificações bem curiosas. A vítima infratora, que é exatamente essa da legítima defesa que acabamos de comentar. A vítima simuladora, que na verdade é a autora de uma calúnia, inventando uma história para enganar o sistema de justiça. E a vítima imaginária,
que acredita fielmente que sofreu um crime, mas é puro fruto de um transtorno mental. Nem o autor nem o fato existiram de verdade. Agora vamos para a seção 5, síndromes psicológicas. Saindo um pouco daquelas regras duras de culpa, a gente entra na complexidade fascinante da nossa mente diante do trauma. É incrível ver as reações humanas sob estresse extremo. Temos um espelho psicológico perfeito aqui. De um lado, a famosa Síndrome de Estocolmo, nomeada depois de um assalto a banco na Suécia em 78, onde quem estava de refém acabou criando afeto e simpatia pelos sequestradores. Em contrapartida absoluta, temos a Síndrome de Lima, lá no Peru em 96. Nesse caso, aconteceu o inverso. Os agressores desenvolveram tanta empatia pelos reféns que acabaram libertando todo mundo sem nenhum arranhão. Mas a coisa nem sempre vai para o lado da empatia. A Síndrome de Londres representa o extremo oposto da submissão. Ela foi descrita depois do ataque à Embaixada do Irã em Londres e acontece quando a pessoa assume uma postura de desobediência e ódio visceral pelo agressor. O material deixa um alerta prático e muito sério sobre isso. Reagir durante um assalto à mão armada movido por essa revolta é um gatilho que quase sempre termina de forma trágica. Outra síndrome importante do estudo é a da mulher de Potifar. Ela acontece quando alguém faz uma acusação falsa de violência sexual. E a motivação por trás disso é quase sempre um sentimento profundo de rejeição amorosa. O nome vem lá da história bíblica em que a personagem, após ser rejeitada por José, decide acusar ele falsamente para o marido. Essa síndrome ajuda bastante a entender tecnicamente o que passa na cabeça daquela vítima simuladora que a gente viu agorinha. E chegando na nossa seção 6, o conhecimento na prática. Bom, é hora de validar toda essa densidade teórica. O material traz algumas questões oficiais de concursos públicos pesados. Isso prova que a gente não está aqui só debatendo filosofia, mas sim métricas rigorosas e reais de segurança pública. A banca questiona o seguinte: sobre os estudos de vitimologia, qual afirmação está correta envolvendo os tipos de síndromes e vitimização? Vamos puxar na memória as camadas de sofrimento e as síndromes que acabamos de destrinchar. E o gabarito vai na mosca. A resposta certa é a alternativa E. Vitimização terciária é o fenômeno que se refere à estigmatização imposta pelo meio social à vítima após o crime. É a exata constatação de que o julgamento moral das pessoas prolonga a agressão por muito, mas muito mais tempo do que o ato em si. Vamos para mais uma questão oficial. Essa aqui é focada no comportamento psicológico durante o confronto. O cenário da prova descreve uma situação onde as vítimas assumem uma postura de total desobediência e enfrentam os agressores batendo de frente. O texto avisa que, tragicamente, por causa dessa rebeldia, elas acabam sendo feridas ou mortas. Que síndrome é essa? Gabarito cravado. Síndrome de Londres, saber isso de cor não é só para garantir o acerto na prova de criminologia, mas para realmente compreender as dinâmicas de risco de vida que os profissionais encontram nas delegacias e nas emergências todos os dias. E com isso, a gente fecha o círculo dessa nossa explicação. Depois de passar pela escalada da dor nos níveis de vitimização, entender aquelas métricas complexas de culpabilidade e ver os extremos da nossa própria psicologia humana, fica uma provocação final. O quanto do crime a gente verdadeiramente compreende se continuarmos fechando os olhos para a jornada de quem sofreu o dano. Explorar a vitimologia é, no fim das contas, tentar devolver o equilíbrio e um pouco de humanidade para um sistema que passou séculos viciado em olhar só para a punição. Fica aí o convite para